Bom dia pessoal, me chamo Fernando, sou aluno da zootecnia, terceiro período, e hoje eu vou fazer uma videoaula de física sobre aceleração média. A gente também vai abreviar ela como AM. Bom pessoal, primeiramente a gente tem que entender o que é aceleração. Vamos citar um exemplo assim, do cotidiano da gente. A gente vai pedir um Uber, a gente precisa se deslocar de até um ponto, sair de um ponto até o outro, e a gente entrou no Uber e tal, e a gente precisa chegar mais rápido. Aí a gente pede para ele acelerar. Quando a gente pede para ele acelerar, é aumentar a velocidade do ponto dele, aumentando assim a velocidade. E quando chega no local, ele vai frear, aí ele vai desacelerar o veículo, vai perder a aceleração. E com isso a gente vai pegar aqui, como um exemplo aqui, a gente vai ter fórmulas. A fórmula aqui vai ser AM, que é a aceleração média, igual a ΔV, que o ΔV ele é o que? Ele é a variação da velocidade. Variação da velocidade. E depois aqui a gente vai ser sobre o ΔT. O ΔT é o que? Ele é a variação do tempo, que, por exemplo, do ponto de partida dele até o ponto final dele, o tempo que ele foi gasto desse deslocamento. E com isso, pessoal, a gente vai ter essa variação de velocidade sobre a variação de tempo. A gente vai ter aqui, como exemplo aqui, eu vou fazer um exemplo, por exemplo, aqui a gente vai ter um ponto, aí a gente vai se deslocar dele, Esse deslocamento dele vai ser de, vamos falar, a velocidade de 108 quilômetros por hora. E ele vai ser no tempo de quê? No tempo de, vamos colocar 5 segundos. 5 segundos. Nesse tempo de 5 segundos, a gente vai jogar na forma que a gente colocou aqui. Só que a gente tem que fazer várias observações. A gente, primeiro, antes de fazer um cálculo, a gente vai tirar os dados. Quais são os dados aqui? Os dados. O ponto de partida dele foi o ΔV. Aí a gente vai colocar aqui como ponto de partida para a gente diferenciar o ΔV. Vai ser o ponto de partida. A velocidade inicial dele. A velocidade inicial foi 0. E a velocidade final vai ser 108 km por hora. O tempo dele, o tempo inicial dele, a gente também vai colocar o 0 para diferenciar, que é o tempo inicial. O tempo de partida dele foi o que? 0 também, porque ele partiu do instante 0. O tempo final dele foi 5 segundos. 5 segundos, que ele acabou o percurso dele. Com isso, a gente tirou os dados, a gente vai olhar aqui se a gente tem que fazer alguma conversão. É muito importante a gente analisar que, igual nesse caso meu aqui, que está 108 km por hora e aqui está em 5 segundos o tempo. Essa diferença aqui da unidade de medida, que é o quilômetro por hora, os segundos, a gente tem que colocar elas iguais. Então a gente vai ter que converter aqui os 108 km por hora. A gente vai colocar aqui, fazer a conversão. Vamos lá.
os 108, que a gente vai converter, e a gente sempre vai dividir por 3,6. Fazer a divisão de 3,6, que vai ser 30 metros por segundo. Essa conversão a gente pode até apagar aqui para não confundir depois. 30 metros por segundo. E isso, pessoal, a gente é muito importante prestar atenção nessa parte, porque caso a gente não converte para metros por segundo, esse quilômetro por hora, ele é perigoso a conta dar errado. Agora, pessoal, a gente, com os dados e as conversões, a gente vai pegar e vai jogar na fórmula, nessa fórmula aqui que a gente colocou. Vai ser o AM igual delta V, que é a velocidade, sobre delta T. Aí, pessoal, como eu coloquei aqui os dados, a velocidade inicial dele foi o quê? A gente colocou aqui velocidade inicial menos a velocidade final sobre o tempo menos o tempo final. Aí, pessoal, com os dados, por isso que eu falei dos dados aqui. Os dados facilitam muito a gente. Agora é só a gente olhar aqui, a gente já fez toda a conversão e tudo. Agora eu só vou pegar e retirar os dados aqui. A velocidade final dele foi o quê? 30 metros por segundo. Vou colocar aqui. 30 metros por segundo. Menos que a velocidade inicial dele foi o quê? 0, foi o ponto de partida dele, sobre o tempo. O tempo final dele foi o quê? 5 segundos. 5 segundos. E o tempo inicial dele foi 0. Aí, pessoal, a gente vai fazer subtração e a divisão já. Subtração. Aceleração média vai ser 30 menos 0 é 30. 5 menos 0, 5. Aí, pessoal, aqui a gente vai fazer a divisão. E vai ser, a divisão vai ficar 6. Agora, pessoal, a gente tem que entender a unidade medida. A unidade medida, que é muito importante, a gente não colocando unidade medida, fica uma conta sem importância, que a gente não vai saber se é por metro segundo ou por quilômetros por hora. Aí, na unidade medida, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar aqui, que foi o tempo, foi por segundo, foi em segundo, sobre 1 metro por segundo. Metros por segundo. Aí, pessoal, para a gente diferenciar aqui, a gente vai colocar 1 aqui para fazer a conta. E vai ficar como? A conta vai ficar o seguinte: metros por segundo, metros por segundo, vezes, aí aqui a gente vai converter, a gente vai colocar o 1 sobre S, aí a gente multiplicando metros por 1, fica metros, e segundo por segundo, fica segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado. Aí é bem fácil assim, pessoal, a gente descobre por esse meio, que é fazendo metros por segundo e funciona como quilômetros por hora. Aí a gente colocou aqui, o resultado foi 6 metros por segundo ao quadrado. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que tenham gostado. E foi isso. A gente falou que da aceleração média, a gente colocou na fórmula, que foi a variação de velocidade sobre a variação de tempo.
Depois a gente colocou aqui uma conta aqui bem básica para a gente entender melhor, né? Do ponto de partida, a gente tirou os dados, que é a velocidade inicial, velocidade final, tempo inicial, tempo final, e a gente colocou também que as unidades de medida são muito importantes. Sem essa unidade de medida a gente não consegue ter uma noção se a gente está falando em quilômetros por hora, se é um metro por segundo ou em litros também. E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado e esse foi o vídeo.